Olá, Cris. Hoje eu te vejo aqui como a primeira aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Face, Instagram. Todos muito bem-vindos. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas as pessoas que estão vindo pela primeira vez, vocês que vêm com frequência aqui todos os domingos, para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre nossas questões relacionadas ao nosso desenvolvimento, não é mesmo? Que bom! Eu espero que vocês saibam que eu não posso, não consigo, não dá tempo de eu falar o nome de todo mundo aqui, mas que eu vejo vocês entrando, eu sei da presença de vocês, eu sei que vocês acompanham aqui todos os domingos, algumas me escrevem depois eu também, como as lives ficam gravadas, eu vejo, né, os comentários de vocês, então... Até agora a Rê agora é a Rê 1 e Rê 2, né? Tem a Romina e a Regiane. Então a Rê já tá famosa, a Rê já tá aí manejando o grupo junto com a Bruna aí de uma maneira super bacana, né? E aí agora as meninas estão, oi musa, como diz a Rê. Boa tarde, lindona. Essa tarde de domingo é muito esperada, viu, meninas? Só isso que eu sei dizer para vocês. Eu espero muito por esse momento. Desde o momento em que eu começo a pensar no tema da live, né? O que eu vou trazer para a gente conversar essa semana. Boa tarde, querida Márcia. Até quando eu começo a estudar mais refake. Começo a estudar mais detalhadamente, pesquisar um pouco mais o que pode ser, o que eu posso trazer de diferencial em relação ao tema, né? E aí quando chega no domingo, aí eu já acordo organizando as minhas coisas do dia, mas de forma que quando comece a chegar o nosso horário, eu já consigo estar presente, né, emocionalmente, espiritualmente nesse encontro com vocês. É muito esperado, né? E já faz parte dessa rotina. Vai fazer um ano, gente. Vai fazer um ano agora em março que nós estamos nessa rotina. E eu preciso aproveitar essa oportunidade para mandar um grande abraço aqui para as mães leoas, porque elas são muito, muito figuras e elas são muito leoas, né? Hoje eu mandei o convite no grupo das mães leoas, do Gabriel Mori, e elas fazem um alvoroço dizendo que iriam vir, né? E aí elas colocam aqui que elas estão presentes e todas elas se caracterizam como leoa. Boa noite, Bruno Ferrari. Bruno Ferrari abriu uma comunidade recentemente também. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite a todas as mães leoas. Eu sou mãe leoa. Você também é, Cris? Que legal, não sabia. Muito bom, né? Quando vocês vão se encontrando, vão se revelando aqui. Colocam uma. Ah, Sandra Sauer é mãe leoa de Floripa. Agora começa a vir mãe leoa, começa a vir gente de todo lugar se identificando. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Eu vejo que assim, às vezes algumas pessoas acabam falando, poxa, mas Romina, você leva tanto tempo cumprimentando as pessoas, a gente às vezes não consegue iniciar logo o tema. Gente, mas eu não consigo abrir minha casa sem cumprimentar as pessoas que estão entrando. Eu acho que esse período inicial é o nosso momento da gente se cumprimentar. Daqui a pouco a gente começa a falar, né? É um prazer estar aqui com vocês. Revista Dependência Química, eu já sei quem está atrás desse coraçãozinho, é o Daniel. Cadê? Ixi, Daniel, sério? Não, pode abrir já assim? Ai, meu Deus do céu.
Que medo! Quando puder abrir, você me fala que eu abro. Por enquanto eu tô quietinha aqui. Eu já fui mãe leoa, agora uma gatinha mansa. Gente, é muito bom, isso é muito bom, né? Na verdade, nós estarmos unidas aqui, unidos, em prol de tudo isso que é a nossa qualidade de vida, a nossa mudança. É, Rita, não dá, ela é muito acolhedora, não dá, não consigo entrar na live e já ir para o assunto, né? A gente tem um assunto, mas a gente precisa, né, fazer a nossa boa noite, querida Romina, a todos. Eu vejo isso daqui como uma sala da minha casa, né? E logo mais, a gente até brinca, quando a gente conseguir passar essa fase dessa pandemia, nós vamos ter vários encontros presenciais onde nós vamos poder nos encontrar e todas essas carinhas, esses nomezinhos aqui, é mãe leoa daqui, mãe leoa dali, eu sou do sul, eu sou do norte, sou do nordeste, se Deus quiser a gente vai poder se conhecer pessoalmente. Então, é o primeiro momento aqui da nossa live, né? É o momento da gente realmente se cumprimentar, da gente. Oi, querida Vanessa, muito obrigada. Saudades das minhas meninas também do Recomeço Família. Tanta gente, tanta história, né? Tanta coisa que já passou e que está acontecendo e que ainda vai acontecer. E esse momento é tão gostoso, é um momento que eu me preparo para estar com vocês e eu sei que vocês também, de certa forma, se preparam. Porque, gente, é um domingo, 6 horas da tarde, né? Não é qualquer horário, não, é horário nobre do domingo. Eu sei que o tema é sempre muito importante para nós, né? Mas mais do que isso, é muito gostoso estarmos juntas. É muito, eu acho que a gente tem um assunto que é sempre muito. A gente não está falando de um assunto tão fácil de ser abordado que a gente não necessite desse acolhimento, que a gente não necessite. Carol, beijo, cara. Olha, hoje minhas meninas do Recomeço Família estão vindo aqui me prestigiar. Recomeço Família, gente, é um trabalho que eu fiz durante uns 5 anos para o governo do estado e eu tinha uma equipe de 30 meninas maravilhosas que trabalharam comigo e aí hoje elas vieram aqui, Vanessa, Carol, trabalhamos 5 anos juntas atendendo famílias de usuários de substâncias psicoativas aqui em São Paulo, Campinas, Jundiaí, e foi um trabalho lindo e eu sou muito grata a vocês por caminharem comigo naquela época. Muito bom, foi muito lindo tudo. Que bom que vocês estão aqui também para a gente se ver de alguma forma, né? Então, por que, né, que a gente precisa de alguma maneira se acolher? Não sou só eu que acolho vocês, não. Vocês me acolhem, né? Essa troca. Porque os temas que nós abordamos são temas que a gente precisa de alguma maneira ter esse vínculo fraterno, sentir que nós podemos confiar umas nas outras, de certa forma, através até desse contato tão afastado, em princípio, pela própria internet, para que nós possamos ao menos ouvir e ao menos falar umas às outras, né? Esse formato da live, ele nem sempre o formato que a gente quer passar é o formato de uma palestra, né? É muito mais do que isso, é um bate-papo, é algo que possa chegar de alguma maneira em alguém, né? Eu tenho tido o prazer ultimamente, isso tem sido tão constante, isso é tão alimenta tanto o meu espírito, o meu trabalho, ele se alimenta disso, né? Que são pessoas que vêm, e as meninas que estavam ontem no Laços, acho que podem concordar comigo, né? Pessoas que vêm dizendo que em algumas lives ouvem algo que naquele momento transforma a caminhada, que é aquele despertar, aquela palavra-chave, aquilo que modifica, aquilo que inicia a caminhada. Então é para isso que a gente trabalha. E para eu fazer a diferença na vida de alguém, para minha fala de alguma maneira ser instrumento de um poder superior na vida de alguém, eu preciso falar com vocês um pouquinho no começo da live, né? Senão eu me torno uma palestrante teórica e o meu trabalho, apesar de baseado em teoria, ele traz também experiências vivenciais passando pela minha vida, né, como muitas de vocês sabem, né, todo o meu histórico de vida que permeia tudo isso, e também
as vivências de todas as pessoas que eu atendo, das pessoas que fazem parte dos meus cursos, dos grupos, etc, etc, etc. Então é um trabalho muito vivencial. E é quase que impossível para mim não ter essa forma de me comunicar, de me conectar com vocês, certo? Que linda, Áurea. E aí eu aproveito toda essa fala para dizer para vocês que hoje eu entrei aqui com algo muito certo a dizer a vocês, né? Engraçado que, por coincidência ou não, né? O tema da nossa live hoje, ele começa com uma palavra, medo, né? Medo de intimidade na codependência. Mas o que eu quero conversar com vocês, e talvez seja a palavra que vai fechar a live, é justamente o medo de nada, só amor. Tentar fazer uma conexão com isso, por quê? Quem veio ontem no grupo do Amor Exigente, eu fiz uma pequena homenagem ao nosso querido e amado Padre Haroldo Ram, que amanhã é o aniversário dele, onde quer que ele esteja, faria 102 anos. Faleceu aos 100, poderia estar conosco até os 200, que continuaria sendo nosso garotão, né? Nos faz muita falta, mas nos deixou tanto amor e tanta energia que podemos viver com isso para o resto das nossas vidas. Então, para mim é uma honra poder hoje dividir com vocês todo o meu aprendizado calcado na minha vivência com o Padre Haroldo. E eu gostaria de usar essa live de hoje para falar de medo, sim, de um medo real que acontece. Oi, Doris do Uruguai, que bom, tudo bem, Doris? Falar de um medo real, que é o medo da intimidade na codependência, mas lembrar que, em contraponto a esse medo real, nós temos o nosso grande mestre falando em medo de nada, só amor. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia que o Padre Haroldo fez 100 anos, de manhãzinha, antes ou durante o dia do aniversário dele, eu fiz uma tatuagem aqui. Aqui não dá para vocês verem, mas está escrito medo de nada, só amor. O maior aprendizado que ele deixa em palavra, né? Mas é tão profundo a gente entender o que ele quer dizer com medo de nada, só amor. Hoje, se eu pudesse complementar essa frase, eu escreveria assim: medo de nada, só amor próprio. Porque eu acho que esse amor próprio em codependência é o que acaba nos ajudando a trabalhar o medo, né? Lindo Padre Haroldo. Muitas saudades, né? Muitas saudades do nosso amado que amanhã faria 100 anos. Né? Que Padre Haroldo possa sempre ouvir os nossos clamores, os passos das nossas caminhadas, que possa nos ajudar a seguir firme com a nossa vontade de levar a mensagem. É mesmo, Ana Cunha querida. Como queria ter o conhecido, só de ouvir o seu legado, ele foi uma benção. Amanhã também é o meu aniversário, é verdade, Ana. Feliz aniversário para você. É um dia lindo, né? Que bom. Muito feliz por isso. Muito feliz em poder compartilhar essa lembrança com vocês, viu? Então vamos lá, vamos começar a falar do nosso conteúdo aqui de hoje, medo da intimidade ou medo de intimidade na codependência. Bom, muito bem, nós já falamos, inclusive é conteúdo do nosso livro Até que a Droga Nos Separe, que vocês já conhecem aqui, né? O livro, o guia que a gente vem fazendo os nossos grupos de estudos, né? A Rê tá aqui, a Rê e a Bruna
são as nossas novas voluntárias colaboradoras que vêm fazendo esse grupo acontecer com uma força incrível, vem trabalhando a condução do grupo de estudos do livro. E nós temos capítulos inteiros para trabalhar os sentimentos correlatos à codependência. E o medo é extremamente prevalente na codependência, por várias questões que nós já olhamos, já trabalhamos ou que podemos ainda olhar, relacionados a todas aquelas questões da infância que nós já falamos, certo? A questão é, são vários medos, né? Vários medos. Hoje vamos focar especificamente no medo da intimidade. E nós não estamos falando aqui necessariamente da intimidade sexual. Nós estamos aqui falando do medo de se revelar, o medo de se mostrar verdadeiramente e não agradar o outro, não ser aceita na sua verdadeira legitimidade. Então vejam como isso é real dentro da questão da codependência. E eu postei, quando eu coloquei a live nas redes sociais, eu postei um trecho do Codependência Nunca Mais, que é nosso grande livro aí de acelerar, né? De como é que fala? Aquele livro que de alguma maneira nos inicia num universo, que é o Codependência Nunca Mais, da Melody Beach, onde ela traz um pequeno trecho que eu publiquei ali no post, que eu não me lembro exatamente qual é, e ela traz também 5 palavrinhas que eu separei para a gente falar sobre nessa live. Que, para que eu possa realmente vivenciar a intimidade numa relação, eu preciso de algumas habilidades que eu creio que são exatamente as 5 pedras nos nossos sapatos. Vejam só. Exige honestidade. Codependentes, quando estão com muitas dificuldades emocionais nos seus relacionamentos, sejam eles com os seus cônjuges ou com outras pessoas, não vamos falar somente da conjugalidade, mas até mesmo com os seus filhos ou ou em outras relações, codependentes conseguem ser verdadeiramente honestos? Em que sentido? Quantas vezes nós, de alguma forma, não deixamos de ser honestos porque temos medo justamente de nos mostrarmos exatamente como somos? Ou quantas vezes temos dificuldades de ser honestos conosco, de olhar para as nossas verdadeiras dificuldades? Passamos por cima das nossas dificuldades, atropelamos os nossos sentimentos e as nossas emoções, até imaginando que somos boazinha. Na verdade somos. Mas o que queremos com isso, na verdade, com determinado comportamento, é manipular, é ter as coisas do nosso jeito. Mas nisso cabe a máscara da boazinha, daquela que faz tudo para todo mundo, daquela que aguenta tudo. Será que realmente somos boazinhas ou estamos vestindo a máscara para que não sejamos reconhecidas na nossa verdadeira intimidade? Intimidade de alguém que pode ter submersos os sentimentos da raiva, o sentimento da culpa, mas esses sentimentos normalmente não são sentimentos bonitos de serem mostrados ou de serem expressos. Então eu guardo esses sentimentos, ou finjo que eles não existem, ou eu mesma não os valido, para que eu possa ter uma imagem idealizada melhor. Uma imagem idealizada que eu mesma acredito que tenho, que possa satisfazer o outro, para que o outro goste de mim. Então nisso, na verdade, eu crio um distanciamento do outro. Eu não estou me apresentando exatamente como eu sou.
Eu estou apresentando a minha imagem idealizada, né? Essa que eu gostaria de ser. Essa que não sente raiva, essa que não tem uma linguagem agressiva, essa que não sente culpa, essa que é super de boa, né? Então eu monto esse perfil para apresentar para alguém. Então, quando eu começo a ter questões relacionadas à proximidade, eu começo a sabotar de alguma maneira os relacionamentos para que essa intimidade não aconteça, porque eu não sei lidar com essa intimidade. Então vejam só, esse ser honesto é ser honesto com o outro e ser honesto comigo, né? Não é só uma questão de honestidade com o outro, é realmente olhar para os meus sentimentos. Tirar as minhas máscaras. Lembram quando nós fizemos a live das máscaras? Que nós falamos de algumas máscaras que a codependência veste? A máscara da boazinha, a máscara da agradadora, a máscara da super responsável. Justamente essas máscaras, elas vêm a serviço de algo, né? De nos blindar, de mostrarmos algo que de alguma maneira não é legal, que a gente não acha legal mostrar. Porém, a ideia é qual? Né? O que eu pretendo esconder e por quê? Porque eu não acho que o outro não vai me aceitar? Lembro muito. Exatamente essa ideia. Né? Para que eu crio máscaras? Máscaras são honestas? Se eu estou por trás de máscaras, eu estou sendo honesta com o outro e comigo? Né? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar a intimidade numa relação é quando a gente começa tirar a máscara para nós e não temos receio de tirar a máscara para o outro. Muitas vezes nós começamos alguns processos de mudança conosco, mas nós ainda não temos a prontidão para verbalizar para o outro aquilo que a gente consegue já perceber em nós. Nós ainda temos receio de colocar para o outro, por quê? Porque ainda temos receio de não agradar, né? Então, às vezes nós percebemos alguns processos de mudança, mas o indivíduo ainda não sustenta. Fala, já começo a perceber isso, isso e isso na minha relação com meu filho ou com meu marido. Você já consegue verbalizar isso para ele? Não. Por quê? Porque eu ainda tenho receio de ser vista nessa intimidade que é a minha real, quando eu me aproximo daquilo que eu realmente quero. Eu tenho receio dessa intimidade, porque essa intimidade pode gerar uma vulnerabilidade na minha relação, né? Então, a honestidade é uma das grandes habilidades aí para eu poder efetivamente construir uma relação íntima, né? Uma relação onde não haja medo de intimidade. A espontaneidade, né? Então, o que é ser espontâneo? É justamente não precisar se revestir de nada. Eu sou o que sou. Eu não preciso me fingir da boazinha, da agradadora, da que faz tudo para todo mundo, da que só diz sim para poder agradar. Eu sou espontânea. Se alguém me pede algo e eu quero dizer sim, eu digo sim. Se eu quero dizer não, eu digo não. Eu sou assertiva e espontânea. Eu digo aquilo que eu quero dizer. Na codependência, nós sabemos que essa é uma das principais dificuldades, ser espontâneo, porque existe normalmente um distanciamento de si, onde muitas vezes eu nem sei o que eu quero, não sei nem o que eu sou e nem o que eu sinto, eu estou muito afastada dos meus sentimentos e emoções, e aí eu não tenho mais esse espaço da espontaneidade fluindo, e eu sempre monto um cenário onde eu quero dizer quem eu sou de acordo com a minha imagem idealizada, aquilo que eu idealizo de mim, o que eu gostaria de mostrar para o outro. Nós estamos acho que vocês todos já sabem, né, que nós temos aí o nosso projeto Laços, que nós vamos iniciar mais uma turma agora na terça-feira, mas temos uma turma em andamento, 2 turmas em andamento que nós fazemos aos sábados, e nós estamos num processo muito, muito bacana, muito lindo de desenvolvimento emocional. E estamos
abordando as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma forma única, né? E é tão perceptível que a gente já tem, as meninas já têm, né? Na própria fala, no próprio discurso, enquanto elas estão se colocando, rapidamente elas já percebem os sentimentos e as emoções interagindo, quando antigamente ou no momento em que não se tinha essa percepção, só se ficava à deriva, né, desses sentimentos e emoções sem saber que eles faziam parte. A Regina está dizendo que o som está muito, muito baixo. O som está baixo para todo mundo, porque se não for, é o som dela, ou é o meu. Se vocês puderem informar aqui, só para a Regina ter ideia. Muito bem, aqui no Face, gente. Então vejam só, né, como que funciona essa questão da percepção dos sentimentos, né? Essa espontaneidade, ela começa a me permitir justamente ser espontâneo quando eu já estou em contato com os meus sentimentos. Quando eu já sei olhar para esses sentimentos ir e vir, sem ter que entrar na personagem, sem ter que vestir a máscara de agradadora, né? Então, eu não preciso mais agradar ninguém. Isso, isso, Regina. O pessoal está dizendo aqui para você aumentar o seu, porque tá normal para todo mundo, viu? Certo? Então vejam só, vocês têm conseguido realmente ser espontâneas, dizer sim quando querem dizer sim, dizer não quando querem dizer não. Vem uma emoção e vocês conseguem de alguma maneira dizê-la de forma livre. Eu não estou dizendo para vocês dizerem com agressividade ou para vocês dizerem de forma não empática, mas que vocês possam, com assertividade, não necessariamente vestir máscaras para poder expressar algo, tendo que esconder quem são, ou ainda assim terem que vestir uma personagem para agradar o outro, né? É esse o sentido. A outra habilidade que ela coloca aqui é a capacidade de estar vulnerável, né? Por que codependentes têm medo de estar vulneráveis e nós, por isso, nos colocamos na posição da controladora? Justamente pelas dificuldades vivenciadas em algum momento da vida, seja na infância, na adolescência, essas dores que foram vivenciadas do abandono, da rejeição, da humilhação, diversas dores emocionais, diversos traumas, enfim, todas aquelas questões da criança que ainda não foram elaboradas, para não vivenciar novamente essas dores, eu então crio essa armadura, né, que não me deixa vulnerável, é a minha defesa. Então eu penso que se eu não me entregar numa relação de forma íntima, se eu realmente não mostrar quem eu sou, eu estou na superfície. Então eu não corro risco de ser machucada novamente. Então eu fico só na superfície. Eu não tenho relacionamentos profundos. Se o relacionamento começar a se aprofundar, eu de alguma maneira boicoto o relacionamento. E aí a gente fala, poxa, mas eu me relaciono sim há 5 anos com essa pessoa. Como assim boicoto o relacionamento? Qual é a verdadeira intimidade emocional que nós conseguimos ter em relacionamentos tóxicos, abusivos, com dependentes químicos na ativa, ou com pessoas que estão vivendo problemas emocionais profundos e que não estão disponíveis emocionalmente para se relacionarem conosco? Eu não sei se vocês se lembram, vocês que já leram, e para quem ainda não leu, eu sugiro a leitura. No livro Mulheres que Amam Demais, uma das características das mulheres que amam demais, a autora Robin Hood coloca: costumam se envolver com homens que são indisponíveis emocionalmente. E o que é um homem disponível emocionalmente? É um dependente químico?
Sim, por hora ele está envolvido com a droga. Enquanto ele está envolvido com o uso de substâncias, ele não tem a emoção disponível para viver um relacionamento na sua intimidade. Alguém que está vivendo uma outro tipo de compulsão, uma compulsão sexual, uma compulsão pelo trabalho, uma compulsão por jogos, tem disponibilidade emocional para viver uma relação na íntegra? Não. Entre outras questões. Então, a gente não está falando só da dependência química. Tem muitas outras questões que inviabilizam uma disponibilidade emocional do parceiro, né? Então, quando a gente pensa na intimidade, é quando os dois parceiros têm disponibilidade emocional para realmente viverem a relação na sua forma integral. Então, quando de alguma maneira eu busco um parceiro, mesmo que num processo inconsciente, que não vai corresponder à intimidade porque ele não tem disposição emocional para isso, eu estou nesse processo que retroalimenta a minha dificuldade de ter intimidade. Justamente porque lá na infância eu tive dores, sofri dores, e hoje eu acho que se eu viver relacionamentos superficiais, eu vou ter menos dor. E isso não é verdade, né? Porque na realidade, a dor independe se eu estou vivendo um relacionamento real ou não. Eu posso estar vivendo um relacionamento superficial e sofrer muito mais, porque o amor na sua dimensão real, ele não vai causar sofrimento, certo? Então aí a gente entra já com algumas questões relacionadas às crenças disfuncionais. Então essa vulnerabilidade é ligada à nossa falta de confiança. Então eu acho que se eu me colocar na posição de me entregar numa relação, realmente estarei vulnerável. E vulnerável, eu estou em risco de ser machucada, de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser humilhada, como em algum dia eu fui na minha vida. Então, para não correr esse risco, eu prefiro não me envolver com alguém que tenha um relacionamento aprofundado comigo. E aí, nessa questão de não me envolver, eu não consigo confiar, e aí eu vou vivendo dessa forma não vulnerável. Eu fico no controle para não ser a frágil da relação. Então, de alguma maneira, essas questões do medo da intimidade, ou medo de intimidade, vão explicando alguns comportamentos da codependência. E à medida que a gente vai entendendo isso, a gente tem mais condições até de entender o sentido da mudança de comportamento. Muitas vezes as mudanças de comportamento, elas são solicitadas ou impostas a nós. Eu aqui devo a honra da digníssima presença. Muito obrigada, Gabriel Mori. As suas leoas estão aqui te chamando, fazendo um estardalhaço para você vir na live. Muito obrigada pela sua presença e da tua turma toda de leoas. Muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Quanto tempo que a gente não se vê. Um beijo, Gabriel. As meninas estão gostando, ó. Prazer em tê-lo aqui, viu? Elas estão felizes. O chefe da manada das leoas, né? Obrigada, viu? Um beijo para você. Muito bem, então, finalizando a questão da vulnerabilidade, a gente então faz o contraponto com a confiança, né? E essas mudanças de comportamento que nos são solicitadas, elas precisam justamente desse nosso entendimento. Para nós mudarmos comportamentos, é preciso que nós possamos entender o que está por trás dessas mudanças de comportamentos. E é isso que a gente espera, tá certo? Obrigada a você. Muito bem, agora vamos para a próxima solicitação, ou a próxima habilidade necessária, que é justamente essa que eu estava iniciando a falar ao final da vulnerabilidade, que é a confiança. Para que eu esteja realmente participando, Tânia querida de João Pessoa, beijo, Tânia. Para que eu tenha condição de viver uma relação na intimidade, ou ser totalmente íntima no meu relacionamento, sem o receio da intimidade, eu preciso o quê? Confiar.
Não é confiar só no outro. Eu não preciso ter um relacionamento em alguém que eu confie. Eu preciso confiar em mim antes de mais nada, né? O relacionamento em alguém que eu confie é óbvio, né? Eu só preciso me relacionar com alguém que eu confie. É muito difícil ter um relacionamento com alguém que eu não confie. Isso é premissa. Mas se eu não confiar em mim, primeiro, eu não consigo gerar a confiança necessária para quebrar essa questão do medo na intimidade. Muito bem. E como que eu começo a trabalhar processos de autoconfiança? Eu acho que eu me lembro de uma vez que eu disse a vocês, né? O primeiro passo para eu começar a trabalhar com autoconfiança é estabelecer um relacionamento sério comigo. Relacionamento sério comigo pode-se dizer que a gente consegue realizar, por exemplo, quando em amor exigente eu estabeleço uma meta semanal e eu consigo cumprir. Para que serve a meta semanal? Qual a função dessa meta semanal? Porque cada meta que eu consigo cumprir, eu olho e falo, olha só, ela faz o que ela cumpre. E eu vou começando a confiar nela, né? Essa semana eu prometo que eu vou começar a andar. Aí a semana inteira eu lembro, eu falei lá no grupo que eu ia começar a andar, vou andar. Não importa se por enquanto é o grupo, vou começar a andar. Olha, né? Posso confiar nela. E aos poucos eu vou começando a confiar nessa pessoa que vem falando que vai fazer as coisas e faz. E não é mais a procrastinação que vence. Quem vence agora é essa pessoa na qual eu posso confiar. Quem? Eu. E aí aumenta a minha autoconfiança. Eu estabeleço um compromisso comigo e eu mesma cumpro o meu compromisso. Quando alguém cumpre um compromisso comigo, o que acontece? Eu confio nessa pessoa. Essa pessoa se torna confiável para mim. É alguém que adquire um padrão de confiança na minha história e eu falo, essa pessoa é confiável. Nessa pessoa eu posso confiar. Mas aquilo foi construído, certo? Comigo é a mesma coisa. Se eu só falo e não faço, se eu abraço o padrão da procrastinação, eu não confio em mim. Mas se eu começo a mudar o meu padrão para o padrão de que eu falo e faço, eu passo a confiar em mim. E aí eu falo, olha, essa daí é confiável. E aí eu começo a ter o padrão da autoconfiança fazendo parte do meu ser, certo? Então vamos estabelecer metas, vamos cumprir metas, pequenas metas, para que a gente não tenha aquela super meta, aquela super expectativa do que queremos mudar e não consigamos fazer, o que também vai nos trazer frustração. Vamos começar com pequenas para que a gente possa ir construindo essa confiança em nós. E a partir do momento que nós tivermos autoconfiança, nós não conseguiremos nos relacionar com quem não confiemos. E essa intimidade na relação tende a ser necessária. Um outro ponto que a autora coloca, responsabilidade. Tivemos uma live na semana passada sobre isso, né? Não vou perder muito tempo falando sobre responsabilidade, aliás, nem vou perder porque já estamos quase terminando o nosso tempo. Mas quem quiser ouvir um pouco mais sobre responsabilidade, na semana passada a gente falou a live toda sobre autorresponsabilidade. E eu acho que vem exatamente ao encontro do que nós estamos falando, para a gente entender o papel da responsabilidade no processo da codependência e o quanto isso impacta especificamente na questão aqui que nós estamos falando do medo da intimidade, né? Se eu quero justamente trabalhar esse medo, o quão responsável eu tenho que ser por mim. Autoaceitação, né? Por que eu não quero ser conhecida na minha verdadeira intimidade? Porque eu não me aceito. Não me aceito como sou. Então eu visto uma fantasia, uma máscara, uma armadura, para que o outro não me conheça na minha verdadeira intimidade. Essa intimidade pode ser intelectual, emocional, física.
Eu posso usar só emocional e até me apresentar intelectualmente, ou eu posso me mostrar fisicamente, não emocionalmente, ou eu posso não me mostrar sob nenhuma das formas, eu tenho receio de mostrar meu corpo e também o emocional. Quais são as partes de você que você não aceita e, portanto, você não divide essa intimidade com o outro? São aquelas partes que não adianta a gente fazer todos os esforços do mundo para modificar para o externo, se a gente não modificar a nossa aceitação interna. Não adianta eu mudar comportamento para o outro se eu não me aceito. Não adianta eu fazer algo estético para o outro se eu não me aceito, né? É uma delícia fazer procedimentos estéticos, mas o que adianta eu fazer tudo isso se eu me acho feia, né? Não vai ser o externo que vai modificar o interno, é o interno. Então, o trabalho é aqui, né? O trabalho é aqui. Aqui tudo bem também, mas antes aqui. Muito bem. E por fim, a aceitação dos outros, né? Quando a gente projeta no outro o que a gente costuma não aceitar, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito no outro, é porque eu estou justamente fazendo projeções do que eu não aceito em mim. Quando eu posso aceitar os outros, eu posso aceitar em mim. Quando eu não tenho julgamento para com o outro, quando eu acolho o outro, quando eu permito que o outro seja como é, eu também posso fazer esse movimento comigo. E aí eu posso então ter essa intimidade relacional sem receio de me mostrar e permitindo que ele também se mostre como é. Porque nesse medo da intimidade, eu também disparo comportamentos que impedem o outro de se mostrar como ele é. Porque normalmente temos comportamentos extremamente julgadores, extremamente cobradores, que impedem que o outro mostre exatamente como ele é. Ele também tem receios. Lembram-se que as relações são retroalimentos? Então, o medo que eu tenho, o outro também tem. O que eu escondo, o outro também esconde. Né? E para que eu possa confiar, o outro também precisa. E para que eu possa me aceitar, eu também preciso aceitar o outro. Então, esse é o movimento, né? Vamos lembrar que todo esse medo da intimidade, ele tem como base o medo da infância, o medo da criança, o medo das dores já vivenciadas, baseadas no abandono, baseadas na rejeição, baseadas nesses sentimentos que eu não gostaria de viver novamente. Então eu penso que se eu esconder aquilo que eu não aceito em mim, o outro não vai me abandonar e não vai me rejeitar. Então eu finjo ser algo que eu acho que é legal para que ele não me deixe. Eu finjo ser algo que eu idealizo achando que isso vai agradar o outro, mas isso é uma idealização. Então, se eu me aceitar, se eu olhar para as minhas feridas da infância e se eu me dispor a ser honesta, espontânea, confiante, responsável, todas essas características que nós falamos, eu vou começar a experienciar a real troca amorosa entre os seres, que não tem nada a ver com medo, né? Relações amorosas não são baseadas no medo. E aí a gente encerra então esse conteúdo e faz toda a conexão, como eu disse a vocês no início, que então é a fórmula, né? Como diria Padre Haroldo, medo de nada, só amor, né? Porque o amor não coexiste com o medo. O medo está relacionado às dores, está relacionado à dependência afetiva. Com o amor, o medo não se relaciona. E nós queremos aqui o quê? Amor maduro e real, ou nós queremos apego, dependência e codependência? Como é que a gente muda isso, né? Começando por nós, com essas 5 habilidades aí que nossa amigona Melody Beach, que nos ensinou tudo, né? Colocou para nós. Olha só, gente, que lindo que eu ganhei faz tempo, né? Faz tempo que eu ganhei da minha amiga, mas eu trouxe mais uma vez para mostrar para vocês, para a gente fechar a live de hoje. Medo de nada, só amor. Um beijo para vocês e vamos às perguntas, então. Vamos começar aqui pelo Instagram. Muito
Muito bem. Ai, ai, vocês são muito boas, viu? Vamos ver aqui perguntas. O padre também transformou muitas vidas. Boa noite, boa noite. Grata por estar aqui. Obrigada, Romina. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Como posso me aproximar de quem convive comigo de forma real para alguém? Então, eu não sei exatamente qual o contexto, Cris, que você está colocando, mas dentro dessa discussão que nós propusemos hoje, eu acho que se você olhar para esses pontos que eu trouxe, eu acho que já temos um belo exercício, né? Para olhar para o quanto temos sido honestos na nossa relação, confiantes, nos permitimos a vulnerabilidade, autorresponsáveis, olhar para as nossas feridas da infância e o que a gente não está projetando nessa relação. Acho que tudo isso nos ajuda. Pensar que muitas coisas são nossas projeções na relação, né? Essa é a minha situação de não verbalizar com meus filhos. Qual seria a sugestão para tirar esse medo? Exatamente. Então veja só. Por que eu não verbalizo com meu filho? Porque eu ainda não tenho segurança, eu ainda tenho medo do que ele vai... Que talvez se eu falar, ele não vou mais ser amada. Se eu não falar, meu filho não vai gostar de mim, meu filho, eu vou perder algo do meu filho, talvez até o amor do meu filho, enfim. Quando o seu fortalecimento surge, você passa a entender que você não vai perder nada. Na verdade, você pode vir a ganhar com tudo isso. Mas parte do seu fortalecimento interno, entende? Essas ideias, essas projeções de que se eu não fizer dessa forma eu vou perder, está ligado justamente a essas questões relacionadas à culpa, a crenças disfuncionais de que se eu não fizer do jeito que ele quer, ele vai deixar de me amar. Então o trabalho inicia justamente por aqui, né, por dentro. O que eu tenho que desconstruir de crença que eu acho que se eu fizer assim eu vou perder. Boa noite por compartilhar seus conhecimentos. Marisa de BH. É o Leão Mor, é verdade. Falaram que é o Rei Leão também. Olá. É o falso controle da vida, das rédeas da vida para não dar chance de verem a fragilidade. A imagem da mulher forte que luta e briga, mas que na verdade é bem outra coisa. Isso mesmo, Rita. Boa noite, Suzy. Como posso reverter as projeções do que não aceito em mim? Trabalhos, processos terapêuticos, sejam em grupos, sejam individuais, onde nós vamos entrar em contato, você vai entrar em contato justamente com as questões que você ainda não consegue olhar, que você não consegue aceitar, e aceitá-las e integrá-las ao seu ser, né? Mas isso normalmente está atrelado a um processo onde você tem um cuidado para te conduzir a isso, certo? Filho codependente de pai narcisista não consegue crescer. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Filho codependente de pai narcisista não consegue crescer. Bom, eu estou vendo como uma afirmação, mas caso seja, eu sugiro que a gente não pense nada como determinismo, né? Cada indivíduo é cada história é uma, todos os seres têm possibilidades independente do seu histórico, né? Principalmente se eles tiverem abertura para mudança e se tiverem incentivo e se tiverem no seu entorno essa possibilidade. Então eu acredito sempre que é possível. Ah, que legal! Mas ele nunca me bateu. É uma página muito legal que eu sigo sobre violência doméstica. Obrigada por vocês estarem aqui.
É possível ser honesta e vulnerável com um parceiro que não acolhe? É possível ser honesta e vulnerável com um parceiro que não acolhe. É possível a partir do momento que somos honestas conosco, seremos honestas com o outro ao dizer aquilo que queremos. O que nós queremos nessa relação? Ser acolhida. É isso? É isso que você gostaria? Ser acolhida? E por que não dizer que não está sendo isso que você está tendo, por exemplo? Entende? A honestidade de verbalizar, de dizer o que se espera, entende? Essa honestidade. Obrigada pela resposta, querida. Como posso confiar em alguém que não aceita que a dependência química é uma doença e não faz o tratamento correto? Muito bem. Vamos pensar que a dependência química, assim como muitas outras doenças, né? Nós temos processos, a não aceitação dele é uma das fases da doença, a negação, né? De qual confiança você está falando? Confiar exatamente em quê, né? Confiar que ele possa encontrar recuperação, confiar que ele vá se tratar, confiar que ele pode ser um bom parceiro, confiar exatamente em quê, né? É isso que a gente precisa entender. Vamos acreditar e entender que é um processo. Pode ser que ele ainda não tenha entrado em contato com aceitação, né? O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, narcóticos, é justamente esse: o reconhecimento de que ele é impotente perante o uso. E ele ainda não entrou em contato com o primeiro passo, né? Agora, exatamente o que você gostaria de confiar? Romina, acabei de me dar conta que venho de uma hierarquia de mulheres fortes, no comando, guerreiras, mas porque por dentro sonho com uma vida bem diferente. Minhas sobrinhas estão seguindo. Rita, eu amo seus insights o tempo todo. É live, é grupo, é insight assim, ó, um atrás do outro. E são insights tão fortes. E, nossa, eu tenho certeza disso, porque só de te conhecer pela telinha eu já sei disso. Já imaginava essa hierarquia feminina aí de fortalezas. Vamos descobrir várias coisas, né? Terça-feira a Rita começa com a gente no Laços. Nossa, vai ser uma coisa, viu? Coisa boa. Boa noite, Vânia. Neide, oi, sou codependente do meu filho. Ele me pressiona e eu não consigo responder como é necessário. O que fazer? Neide, uma coisa que eu sempre trago aqui como conceito, com o tempo você vai entender. Vamos descobrir os seus processos de codependência, que você não é codependente do seu filho. Você tem a sua codependência e o seu filho hoje é a pessoa que está deflagrando esse comportamento. Você pode ter esse comportamento em outras relações também. Então, por isso, você precisa cuidar de você, né? Ele me pressiona e eu não consigo responder como é necessário. Aí sim, o que fazer, né? Quando você está num grupo de apoio, por exemplo, como Amor Exigente, que eu acho que é interessante você estar, não sei se você está ou não, você vai ter uma série de orientações de como você deve agir, né? Como fazer para ser mais assertiva, para ser mais firme, etc. Mas independente disso, é muito importante você estar em algum processo terapêutico familiar, onde você possa trazer à tona a tua história e entender aonde e em que momento surge na história de vocês enquanto família essa dificuldade em não conseguir responder a ele com as negativas, né? O que acontece que te deixa tão frágil nessa relação? Quais são os medos por trás do não, do dizer o não, né? Entendendo essas emoções que estão por trás desse comportamento, talvez fique mais fácil para você fazer essas mudanças comportamentais necessárias. Porque muitas vezes a gente não consegue mudar o comportamento porque a gente não entende em que momento que isso começou a acontecer dessa forma, né? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, pode não ser o seu caso, mas um exemplo, né? Uma mãe que se separou quando o filho era muito pequeno e o pai nunca mais viu o filho, e ela foi aquela mãe que trabalhou a vida inteira, deu tudo para o filho e não consegue dizer não, não consegue pôr limite. E agora o filho já é um adolescente e ela não consegue, está tendo dificuldade, etc.
Por mais que seja orientado que ela diga não, que ela mude comportamento, coloque limite, ela não consegue. E aí, quando a gente vai entender a história dessa mãe, ela, na verdade, de alguma maneira, se sentiu penalizada pela situação do filho, porque o pai abandonou, então ela quis ser pai e mãe, e a maneira que ela encontrou para acolher esse filho foi justamente compensando financeiramente com presentes, etc. Porque como ela também trabalhava muito e não podia dar a presença dela para o filho, então ela dava o dinheiro, o financeiro, os presentes e dava o seu sim, como uma forma de não fazer o filho sofrer mais, já que ele já tinha tido uma negativa do pai. Então, esse sim era uma forma de afeto. Então, hoje, para essa mãe, esse filho já cresceu e ela continua dando sim, para ela falar não hoje é muito difícil, porque ela continua no inconsciente dela achando que o não seria voltar a esse padrão que o pai fazia com o filho, do qual ela se sentia penalizada. Então, para ela é muito doído falar um não. Então, vejam que ajudar essa mãe a falar não é ajudar ela a olhar para essa crença disfuncional que ela tem de que, se ela disser não, ela está reproduzindo um padrão de dor que o pai imputou a esse filho. Então, esse é só um exemplo, né, para a gente entender que os nossos sims, normalmente eles estão a serviço de algo. E é para isso que a gente precisa olhar, tá bom? Só um exemplo. Gratidão é pouco que eu tenho. Você foi demais na minha vida. Carly Mirelli, muito obrigada. Ele sabe sempre me pegar no meu ponto fraco e eu sempre fico acuada. Então, Neide, justamente, né, entender qual é esse ponto fraco. Boa noite, confiar nele em que vai aceitar o tratamento e não só porque a mãe dele quer. Entendi, confiar nele em que ele vai aceitar o tratamento e não só porque a mãe dele quer. Então, confiar que ele vai aceitar o tratamento não é confiar nele, né? É confiar num processo, confiar até num poder superior e num processo de que isso pode acontecer. Agora, ele não tem como te dar essa garantia de que ele vai vir a aceitar, entende? Não tem como você ter a certeza de que ele vai aceitar. Você pode, da tua parte, trazer todo o conhecimento teórico, você pode apontar para ele caminhos, mostrar grupos de apoio, mas ter a certeza de que ele vai aceitar e se conscientizar que é uma doença e buscar tratamento, isso você não tem, né? Meu filho usa maconha, vejo mudanças no comportamento e mais, só que ele não acha que precisa de tratamento. É difícil, pois não posso levar à força. Ele tenta enganar e usa todos os dias. Sim, não tem como, quer dizer, não tem como levar à força, tem, mas me parece que não é o caso agora, né? Sim, ele tenta enganar e usa todos os dias. Tenta, né? Tenta, mas você vê o que acontece, essa é a questão. Muito bem, vamos aqui para o Face, já foram todas as perguntas do Insta. Muito bem. Romina, como destravar o botão da espontaneidade quando o medo nos paralisa? Grata, muito bom, Eladir. Destravar o botão da espontaneidade. Então, muito bem, Eladir. Como que a gente destrava esse botão, sendo que o medo é que paralisa? Trabalhando o medo, né? Como é que eu vou me cobrar a espontaneidade se eu estou paralisada pelo medo? Como é que eu vou exigir? A espontaneidade, ela é justamente a quebra da rigidez. A gente só é espontâneo quando não tem nada que segura, né? Então eu me mexo à vontade. Agora, se eu tô rígida por causa do medo, eu não tenho espontaneidade, né? Então, para eu ser espontânea, eu preciso trabalhar a raiz, que é justamente o medo. Então, voltar para os meus trabalhos internos para entender da onde surge esse medo. É medo da infância? O medo foi originado da infância? De que situação? Como eu trago esse medo para a situação atual? O que desse medo é real da criança? O que esse medo é do adulto? Como eu trabalho esse medo para eu justamente poder ser quem eu sou, sem estar, na verdade, trabalhando, vivendo em função do medo. Muito legal, Eladir, é isso mesmo. Melhorou o seu som? Hoje estou muito feliz em ver meu irmão, Sandra Sauer. Vai fazer um ano limpo. Temos mais intimidade que antes. Exatamente, né?
Agora vocês conseguem ter uma intimidade porque tanto ele quanto você estão num outro momento do tratamento das emoções. Tânia, querida, de João Pessoa, obrigada por estar aqui. Nosso Rei Leão, Rei Leão. Agora realmente ele virou o Rei Leão, viu? Rei Leão, obrigada pela excelente live, como sempre, nota 10. Romina, como diferenciar intimidade com privacidade? Nesse contexto que nós estamos falando, não, realmente são coisas totalmente distintas, né? Intimidade aqui é a intimidade da entrega emocional, a intimidade de ser quem realmente é, a intimidade de se permitir ser vista, despida de máscaras, despida de fantasias, despida de ter que ser alguém que não é para agradar. E privacidade, aí eu acho que talvez, não sei exatamente o contexto que você coloca, mas a privacidade eu acho que está mais relacionado às questões que defendem nossa autonomia, a privacidade que nós precisamos ter enquanto indivíduos para que possamos ter autonomia, que possamos ter o nosso espaço individual, né? São contextos diferentes. Mãe Leoa de Araçoiaba da Serra, Mães Leoa saúdam e agradecem por mais este aprendizado. Muito obrigada, meninas. Esse exemplo me retrata. Qual, Ana Célia? Esse da mãe? A mim também. Quando você vai falar de aceitação em relação à dependência, pode citar as aceitações da codependência? Vamos lá, Lidiane, aceitação da dependência, aceitações da codependência. Então, aceitar a codependência, se é isso que você está perguntando, Lidiane, é justamente reconhecer os nossos padrões, né? Quando a gente fala das características da codependência, a gente fala eu já ouvi muitas histórias assim, Ana Célia, de evitar a dor, né? O sim a serviço de evitar causar mais dor aos nossos filhos. Quando a gente fala da questão da codependência, quando a gente observa os padrões da codependência, nós também, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro da Melody Beach, né? Que é aí o que todo mundo, acho que essa é a capa antiga que eu tenho, né? Hoje acho que nem é mais essa capa. Mas esse livro, na verdade, ele é assim para a maioria das pessoas que estudam codependência ou que de alguma maneira se conheceram como codependente, ele é assim o que desperta. Mas ao mesmo tempo, tem muitas coisas ali que no primeiro momento a gente olha e fala, nossa, mas eu não sou isso, eu não tenho. E é esse aceitar, né? É trazer para minha vida, é ter a honestidade de olhar para as minhas dificuldades relacionais. Sim, eu sou raivosa. Sim, eu tenho medo. Sim, eu me sinto culpada. Sim, eu tenho diversas questões relacionadas aos padrões relacionais. Tenho dificuldades em relação aos sentimentos de abandono, tenho dificuldades aos sentimentos de rejeição, vivi padrões X e Y na infância, né? Então, aqui ó, a capa minha é essa aqui, codependência nunca mais. Mas a capa atual é bem diferente. A minha é essa velhinha aqui, ó. Bem rabiscadinho. Acho que tem letra até da minha filha com 1 ano. De tão velho que é. Codependência nunca mais. Então, estava falando aqui para você, Lidiane, eu não vou te dizer em tópicos, né? A gente precisa aceitar isso, isso e isso. São diversas características, e eu acho que aqui ao longo das lives, ou mesmo nas minhas redes sociais, você vai encontrar vários tópicos que eu trago sobre questões que caracterizam a codependência. Mas é olhar para cada uma delas e perceber se isso acontece com você e aceitar. Porque eu acho que o mais difícil não é olhar a característica e falar, nossa, mas você vê se aquilo acontece com você e aceitar. Porque tem coisas que também não são fáceis para nós de aceitar. Como nós também usamos de comportamentos muitas vezes não adequados para obter algo a serviço de, né? Então, por exemplo, dependentes químicos são manipuladores e codependentes não são? Codependentes não querem as coisas do jeito deles? Dependentes químicos
são agradadores para ter as coisas do jeito que eles querem. Codependentes não. Dependentes químicos são arrogantes, codependentes não. Então, assim, né, olhar um pouco para esse espelho que também existe. Estou gabaritada nas características, a Rita está falando. É isso mesmo, né? Eu acho que no próprio Insta, no Face, no livro, nas lives, a gente vai entrando em contato com tudo isso e vai trazendo para nós aquilo que faz sentido e observando dentro da nossa história aquilo que a gente resiste mais e trabalhando no processo de aceitação. Certo, Lidiane? Obrigada por tanta dedicação a nós. Dedicação a nós todas juntas. Obrigada, Cláudia e Simone. Sim, para todos esses sentimentos, nossos domingos são mais especiais com você. Para mim também, são muito especiais com vocês. Onde adquire esse livro? Na livrarias, acho que onde, Rita? Você que comprou? Para vender e é barato. Os 2 volumes do Codependência Nunca Mais. A Edinalva está falando. Para o íntimo, onde não queríamos olhar por medo de sofrer novamente, mas precisamos para quebrar a cascadura das máscaras. Peça para a Gilza do grupo, ela é coordenadora do Amor Exigente, lá tem independência tão manipuladora quanto, através da por começar mais uma turma, as nossas outras duas têm tido aí uma caminhada linda, né? E é muito bom poder ter vocês sempre mais perto de mim aí nas nossas ações, transformando vidas aí por vontade de nos transformarmos. Então agradeço por hoje, um bom final de domingo para vocês, uma boa semana e até domingo que vem, tá certo? Beijão, gente. Tchau, tchau. Boa semana para todas e todos. Hoje tínhamos representantes aqui. Beijão. Tchau, tchau.